Olá, professor. Nesse vídeo eu irei desenvolver o tópico 3.1, uma esfera simples em um campo uniforme. Primeiramente, vale ressaltar que essa máquina é de extrema simplicidade se comparada aos demais. Ela é, na verdade, a máquina mais simples de gerar uma tensão alternada senoidal. Bem, como é possível ver na imagem, ela é constituída por uma esfera com um fio condutor que cobre todo o seu diâmetro. Ela está dentro de um grande ímã que aplica um campo uniforme perante a esfera e induz tensão no fio. O campo vai da esquerda para a direita, né? A parte que gira é o rotor e a estática é o estator. Na foto A é possível ver uma foto frontal dela com todas as partes que eu citei, e na B é uma visão superior da máquina. Aqui nós temos três diagramas diferentes. O A representa velocidades e orientações do lado da espira em relação ao campo magnético. A figura B representa o sentido do movimento em relação ao campo magnético para o lado AB do segmento. E a C representa o sentido do movimento em relação ao campo magnético para o lado CD do segmento. Agora que eu já falei das partes físicas, eu vou falar das questões matemáticas. A fórmula mostrada representa a tensão senoidal em cada segmento da esfera e se constitui de velocidade tangencial vezes o campo vezes o comprimento do segmento. Para achar a tensão senoidal total, cada segmento é separado e calculado individualmente. Vou fazer agora. O segmento AB tem um V tangencial à trajetória executada pela rotação, e o campo vai para a direita, o que gera um VB vetorial para dentro da página, juntamente com o sentido do segmento, o que gera um valor VBL vezes o seno do ângulo do segmento AB. Já no segmento BC, o vetor VB aponta para dentro da página durante a primeira metade da rotação e para fora durante a segunda metade. E meio que nas duas partes, essa força, esse vetor, ele é perpendicular a L, então ele vale zero. O segmento CD tem os mesmos valores e sentidos que o segmento AB, porém um VB vetorial que vai para fora da página, que coincide com o sentido do segmento e gera um valor VBL vezes o seno do ângulo do segmento CD. Já o segmento DA é perpendicular a L e logo vale zero. Somando tudo, o ETOT induzido vale VBL vezes o seno do ângulo AB mais VBL vezes o seno do ângulo CD. Porém, o ângulo de AB é 180 menos o ângulo CD, o que meio que é a fórmula do seno. Então, quando você simplifica, fica simplificado em simplesmente o seno do θ. E a fórmula vira 2VBL vezes o seno de θ. Aqui temos um gráficozinho de como a tensão senoidal fica de acordo com o ângulo θ. A forma de escrever a equação se dá quando substituímos o θ por velocidade angular vezes o tempo e a velocidade tangencial por raio vezes a velocidade angular, pois o 2RL está circulado ali se configura como a área do segmento e o A vezes o B se configura como o valor máximo do fluxo. Enfim, a forma de tensão senoidal induzida fica fluxo máximo vezes velocidade angular vezes seno da velocidade angular vezes o tempo. E o livro também cita que as máquinas dependem de três fatores principais: fluxo, velocidade de rotação e sua constante de construção. Agora eu vou falar um pouquinho do conjugado, que é meio que o torque do motor, a força que é necessária para ele rodar. Para calculá-lo, é utilizada a força nos laços, que tem a fórmula mostrada no slide aí. Comprimento do segmento vezes densidade do fluxo vezes a corrente. E temos as deduções das forças em cada segmento, né? E finalmente a fórmula do conjugado, que se dá por raio vezes força vezes o seno de θ. Assim como anteriormente, cada segmento deve ter que ser calculado de forma individual, mas como a fórmula da força é a mesma para todos, fica mais fácil. Porém, o que vai determinar se o conjugado vale, entre aspas, ou não, é o sentido da força. O segmento AB terá um segmento de RLB vezes o seno de θ AB, com sentido para baixo, por causa da força. E, consequentemente, o conjugado será no sentido horário. O segmento BC terá um conjugado nulo, porque a força age para trás, empurrando a esfera contra a página, o que não roda ela. Então, é nulo. O segmento CD terá um conjugado de RLB vezes o seno de θ CD, e como a força age jogando o segmento para cima, o conjugado será no sentido horário. Esse vale. Assim como o segmento BC, o segmento DA faz uma força paralela ao segmento, então ela não é útil, não vale zero. Todo conjugado temos RIBL seno de θ AB mais RIBL seno de θ CD. Porém, como ambos os θs são iguais, eles são unidos, como é possível ver na fórmula. Temos um gráfico do conjugado perante o seno de θ, e nessa figura nós temos uma relação entre a corrente e o belaço, que é a densidade de fluxo magnético, na figura A, no caso. E na figura B nós temos a relação geométrica entre o belaço e o BS. Aqui eu vou mostrar outra forma de reescrever a fórmula anterior. A fórmula do belaço é dada por permeabilidade do metal vezes a corrente sobre o fator geométrico da máquina. E nesse caso, a fórmula foi rearranjada e a corrente foi isolada, e foi substituída e aplicada na fórmula do conjugado, como é possível ver abaixo. E como vimos antes, 2RL é a área do segmento, e aqui ela também foi substituída e reaplicada, como é possível ver. E por fim, toda essa área circulada vira o K, o chamado fator de construção da máquina. E como o ângulo θ que está no seno é o mesmo ângulo do belaço e o BS, é o mesmo ângulo entre esses dois, ele é cortado. E a fórmula, simplificadamente, se dá por fator de construção vezes a multiplicação vetorial do belaço e BS. Ele cita quatro fatores principais para o conjugado de qualquer máquina real, que se dão por intensidade do campo magnético do rotor, intensidade do campo magnético externo, sendo o ângulo entre os respectivos valores e uma constante de construção da máquina. É isso, professor. Obrigado por assistir e até mais.